Bom dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, dia 24. Segue a tosse. Segunda-feira. Bom dia, Stanley. Retomando o Dharma da semana. Hoje é segunda. Bom dia, Isis. Bom dia, Carolina, que está em São Paulo. E aí, ó, Lenine e o Marco Suzano. Começar a segunda devagar. Começar devagar a segunda. Sem muita ansiedade, sem muita pressa. Bom dia, Carla. Paulinha, bom dia. Esse é o Lenine, o último pôr do sol. No dia em que você foi embora eu fiquei. É linda essa música. Saudades do que não foi, lembrando até do que eu não vivi. Bom dia, Thaís, Psico Thaís, tudo bem? Então hoje é segunda, vamos começar devagar o Dharma. Bom dia, Grazi. Quem quer continuar nessa jornada, aprendendo um pouquinho a cada dia. O legal do Dharma é assim, né? Que bom dia, Ana Karenina. Que de repente tu ouve uma palavra e aquilo abre um mundo, assim. Bom dia, Deni. E é bem assim. Tu ouve uma palavra e o mundo se abre. Conceição, bom dia, Luana. Como foram de final de semana? Tudo certo? Bonita essa música, né? Esse é o Lenine, último pôr do sol. Então vamos lá, segunda-feira. Começando com o Dharma, começando ouvindo as palavras do Buda. Tu sabe que eu já falei isso, né? Nos retiros Zen, só no Zen acontece isso. No japonês, né? Tu não pode falar de manhã. Tu acorda, tu tem que fazer logo a tua higiene, né, pessoal, e já te dirigir para o templo. Nem tomar banho, é só arrumar tua cama, levantar em silêncio absoluto e te dirigir para o Zendo, né, que é o templo japonês. E aí tu vai fazer tuas práticas de meditação. Aí dura 1h30, mais ou menos. Depois tu pode ir para o refeitório e ainda tu não fala, tu tá ali ainda naquele processo. Só lá depois do SAMU, que são as atividades que a gente vai falar. E à noite, a última coisa que tu tem que ouvir também, porque a primeira coisa que tem que ouvir é o Dharma, e à noite a última coisa que tem que ouvir também é o Dharma. Aí a gente faz as práticas, bateu o sino não se fala mais. Daí umas 10 horas, mais ou menos. Bom dia, Rosana, bom dia, Ângela, 9h30, 10 horas, depende, né? E aí a última coisa que tu ouve é o Dharma. A primeira que tu ouve no dia é o Dharma. Legal, né? Então é isso. Todas aí já, dei uma enrolada aí para chegar ao pessoal. Então, notícias da semana, paróquia, notícias da paróquia. Hoje à noite tem yoga com a Amanda, às 19 horas, presencial e online. Essa semana, então, terça à noite, 19h15, e quarta de manhã, 7h15, meditação comigo. Presencial e online também. E aí tem uma grade aí de yoga também que vocês podem nos chamar que a gente passa. Tá bem? Isso, por que a gente faz isso? Porque a gente quer despertar vocês, entende? São formas de despertar. Senão a gente fica muito preso nesse mundo materialista. Precisamos do mundo espiritual. Bora lá? Todos já chegaram? Buda Rebelde, na Rota da Liberdade, com Ponlop Rinpoche, editora Lúcida Letra. Então, para quem está chegando agora, nunca vem, isso aqui não é um canal religioso, isso aqui é um canal espiritual. É bem diferente. Então, a ideia é trabalhar com a mente, despertar a mente. Estamos aqui na página 74. A mente na escuridão. Esse estado mental de escuridão é um obstáculo imprescindível para nós. Nesse estado perplexo de desconhecimento, não há uma sensação de abertura. nenhum sentido de conhecimento ou de compreensão. Quando essa mente domina,
Não sabemos nem mesmo o que não sabemos. Não estamos cientes de estar na escuridão e, mais do que isso, não temos interesse em saber. Então tem uma coisa que quando a gente está no deludido, né, está nesse processo de ilusão, assim, tu realmente acredita em tudo aquilo que tu está vivendo. E aquilo tem muito peso, e é real aquilo tudo, né? Seja uma coisa que a gente está passando. E a mente, ela tem um bugzinho, assim, que ela, quando ela está olhando para alguma coisa, ela não consegue desolhar, ela não consegue desver, entende? Ela vai olhar para aquilo. Então tu olha aquilo, só que tem algo ocultando ali. E essa ocultação da ocultação é que é o perigo, porque a gente não está vendo aquilo. Parece óbvio isso. Eu já mostrei para os alunos aqui, já mostrei em cursos como a mente faz isso. Dou exemplos reais, assim, na hora. Para quem lembra do cubo? Então quando tu olha o cubo, né? Bom dia, mãe. Quando tu olha o cubo, né? Quando tu vê a aparência do cubo desenhado ali, aí tu olha um cubo e depois tu não consegue olhar o outro, né? As duas formas. A mente tem esse bugzinho assim. Então quando ela vê, ela não consegue desver. Aí ela leva um tempo até ela tomar consciência daquilo. Esse é o problema principal. Não estamos apenas deludidos, mas também não estamos nem ao menos curiosos. Não há sentido de busca, nenhuma ânsia por conhecimento. Nesse estado de escuridão total, começamos a culpar os outros. Como é que eu poderia saber que o limite da velocidade era 40 por hora? Não havia sinalização. Ou eu não sabia que tinha que ir para essa reunião, ninguém me disse. Então a gente começa a culpar todo mundo, nunca é a gente, né? Isso mostra falta de interesse. Com um pouco mais de curiosidade e menos preguiça, não teria sido tão difícil descobrir essas coisas. Outro aspecto desse sentido geral de perplexidade é uma falta de autoconsciência. Tendemos a não estar cientes de nós mesmos e de nossas ações. Apesar de geralmente pensarmos que estamos bem conscientes nas situações cotidianas, muitas vezes não temos ideia do que estamos dizendo ou fazendo. Então, a gente sabe disso, né? Nós temos aí 600 pensamentos por minuto, né? O nosso sistema complexo, que é o corpo e a mente, está absorvendo tudo que está acontecendo na volta. Mas a gente não está consciente de tudo isso. Porém, vejam bem, isso já é neurociência e o Buda já tinha sacado isso. A neurociência só está comprovando. Porém, bom dia, Grécia. Eu ainda estou um pouco sem voz. Porém, quando nós tomamos decisões, há um delay que a decisão é tomada inconscientemente. Então, aquela decisão que a gente acha que a gente tomou consciente, a inconsciência, nosso estado inconsciente já tomou aquela decisão. Então, a gente não tem tanto livre-arbítrio assim. E é essa pegada que o Buda sacou. Esse olhar para isso. Esse olhar para quem se manifesta. Que consciência é essa que está se manifestando? Essa é a sacada. Apesar de geralmente pensarmos que estamos bem conscientes nas situações cotidianas, muitas vezes não temos ideia do que estamos dizendo ou fazendo, até que seja tarde demais. Então pensamos que aqui ele botou um botou umas, né? Eu não devia ter dito isso para o meu parceiro. Agora esse assunto vai voltar toda hora, durante um tempão. E podemos até já estar ouvindo a mesma conversa há anos. O ponto é que o que dizemos e o que fazemos pode ter um forte impacto no mundo, muito além do que pretendemos ou imaginamos. Esse impacto não diz respeito só ao que acontece conosco, mas também aos que os outros, quem quer que esteja envolvido em nossas escorregadelas, tem que aguentar. Então, quantas vezes a gente já falou uma merda, né? Quantas vezes? Quem aí já disse, quem já fez algo assim que se arrependeu profundamente para eternidade, para uns 3 éons, mais ou menos, assim. E que aquilo ficou reverberando, e aí a gente lembra, e aí a pessoa lembra, ou alguém, né? Mas tu lembra, a pessoa lembra, assim. Quem já? Eu? Nossa, várias vezes. É impressionante. Mas esse delay, esse espaço, né, contemplativo, assim, nem tão contemplativo, mais inconsciente, que o Buda ensinou que a gente pode alcançar, né?
Que a gente pode pegar e ter esse momento de parar, assim, desvão, né? É o que a gente treina na meditação. Hoje eu falo bem menos, assim, né? Hoje eu falo de propósitos, né? Eu já sei, se eu vou falar só para incomodar mesmo. A Carla, olha ali, a Luana. Claro, hoje, né? Mas às vezes escorrega. Mas a gente treina. Mas é incrível como acontece. Mas já diminuiu. Esses dois estados mentais, a perplexidade e a ignorância, então a ignorância aqui ele está se referindo à avidya, né? Então, esse estado que a gente tem de não ver as coisas. Nós tivemos muito isso agora na época das eleições, aí, né? Houve um momento de total cegueira, assim, total ignorância, assim. E é normal, é do karma da pessoa, né? Não tem o que tu diga. Aí as pessoas me dizem, mas tenta abrir a mente dessas pessoas, não tem o que fazer. É uma cegueira kármica. E aí a pessoa vai ter que passar por aquilo. Bom dia, Raquel. Esses dois estados mentais, ignorância e perplexidade, geralmente estão além da nossa percepção consciente. Então, essa percepção consciente é o karma fluindo, assim, ele vai se manifestar e aí não tem chance. Mesmo assim, precisam ser transformados. Para que isso ocorra, em primeiro lugar, precisamos reconhecer que estão presentes. Só a partir disso, o Buda rebelde pode começar a operar neles e despertá-los. Então, o estado búdico está sempre presente. O estado desperto. Ele está ali, está aqui com a gente. Cada um tem o seu. É intransferível, sabe? É inegociável. Aí tu está aqui. Aí, toda manhã ali, eu faço minha prostração, né? Me refugio no Buda, no Dharma e Sangha. Né? Mas não é um Buda externo, não é uma Sangha externa, não é um Dharma externo. É um estado interno. Ali para que eu encontre, para que eu veja. Aquilo ali quando eu faço a prostração toda manhã, eu estou lembrando a mim, assim, o tempo todo. Eu quero ver, eu tenho, está aqui, eu preciso enxergar, entendeu? É sempre uma lembrança. Até porque meditar significa lembrar, relembrar. A mente sob o holofote. Outro aspecto da mente que precisamos olhar mais de perto é o emocional. Embora as emoções sejam mais facilmente visíveis, não as conhecemos tão bem quanto pensamos. Podemos ver o sofrimento imediato que causam, mas geralmente não nos vemos usando as emoções como base para fortalecer nosso apego a nós mesmos, ou para fortalecer a importância que damos a nós mesmos. Essas que são as causas mais profundas de sofrimento. Fazemos isso nos identificando com nossos estados emocionais e então nos orgulhando de ser um determinado tipo de pessoa. Sou uma pessoa difícil, sou ciumento, ou sou cheio de luxúria. Tem gente que adora dizer, eu sou difícil. Eu sou assim mesmo. Só lamento. Se a pessoa diz isso, ela está se afastando do seu estado búdico. Seja como for, isso faz nos sentirmos especiais. É como se a gente tivesse um carimbo, assim. Né? E é importante ser diferente dos outros, né? Só que quando eu digo eu sou assim, as coisas são assim, né? O mundo é assim, quando eu dou esse carimbo definitivo para as coisas e para mim, eu simplesmente estou negando o meu estado búdico. Até porque se eu sou, não existe. E se eu sou, está em constante transformação. É o não eu, assim, né? Então ele está ali sempre percebendo as coisas, sensação, percepção, formação mental, consciência, né, através de uma forma. E ele vai criando e se recompondo completamente a cada inspiração. Bom dia, Lu. Então, se eu sou assim, quando eu digo eu sou assim, um segundo depois tu já não é mais assim. Tu já tem outras percepções do mundo, sensações, tudo vai mudando. As tuas células vão se refazendo. Uma hora depois tu já não tem mais as mesmas células. Como é que tu pode dizer que tu é assim? Não tem mais. No final de um ano, tuas células, 98% das tuas células se refizeram. Nada mais em ti, se tu é corpo, por exemplo, já não é esse corpo. Mas a gente tem essa mania de carimbar, né? Seja como for, isso faz nos sentirmos especiais. Obtemos algum tipo de prestígio, pelo menos na nossa cabeça, por nosso temperamento.
Não somos ninguém e temos a nossa raiva, o nosso desejo para nos mostrar isso. Desse modo, as nossas emoções se tornam outra forma de delusão. Bom dia, Clau. Então é isso, a gente vai criando esses temperamentos e andando pelo mundo com eles. E é um estado de ignorância, né? De não ver, de não perceber. A experiência efetiva das emoções é algo diferente. Elas naturalmente surgem e desaparecem. Gente, tudo surge e desaparece. Tudo. Pessoas, as estações, o sofrimento, o sucesso, tudo. Não tem nada que perdure eternamente. O universo está em transformação. Eu estou falando uma bobagem, né? Todo mundo vai dizer, tá, mas a gente sabe. Mas a gente vive de acordo com isso? Não. Quando eu falo isso, eu penso, por que eu estou falando isso? Eu tenho uma vozinha interna que está dizendo assim, por que tu está falando isso? Todo mundo sabe disso. A gente sabe disso, mas a gente não age dessa forma. E é essa a nossa ignorância. É isso que o Buda chama atenção. E a gente fica preso a essa permanência, assim. Aí as pessoas estão muito doentes, por exemplo. Ao invés de... ficam ali desesperadas tem que fazer isso, tem que ir atrás da medicina, tem que ir atrás dessa forma material, né, de buscar a cura. Né? Tem que buscar a cura, obviamente, né? Tu não pode não buscar. Mas, por outro lado, tem que entender que há uma busca espiritual também. Se tu não aproveitar essa experiência que a vida está te dando, que é o estado da doença, seja uma doença simples, comum, ou um mal-estar, um desconforto, ou algo um pouco mais grave, ou bem grave, ou terminal, e não entender que a vida está te dando uma chance de tu olhar para isso, né? É uma grande perda de experiência. Nem tempo, é experiência. E essa experiência ela não volta mais. Porque a gente quer que aquilo fique permanente. Daí a gente luta com a medicina desesperadamente para transformar em permanente o que não é permanente. Aquilo já está se desfazendo. E quando eu aceito isso, que está se desfazendo, que está se diluindo, está se decompondo, que é natural, que as coisas estão o tempo todo mudando, o tempo todo, aí eu paro e olho para isso. Esse olhar, esse momento, eu saio da delusão. E aí o mundo se abre. Esse mundo interno se abre. Isso que é bonito. Bom dia, Aline. A Lu escreveu, tudo transitório, mas é importante falar para ver se entra na mente. A busca é espiritual. Infelizmente é assim. A experiência efetiva das emoções é algo diferente. Elas naturalmente surgem e desaparecem. Quando elas aparecem, são cheias de cor e energia, e quando se vão, não sobra nada. A chave é lembrar que quando uma emoção surge, olha, uma emoção ele está falando, e só um pensamento simples no início, nada mais do que isso, é só um pensamento simples no início. Mas nós levamos as emoções mais adiante. Devemos respeito a elas, temo-nas em alta estima, e repentinamente elas se tornam muito importantes. As emoções transformam-se nas celebridades e nos carrões dos nossos pensamentos. Então a gente dá uma né, olha para as emoções assim como se fosse um sucesso. As emoções, em comparação, todos os outros pensamentos parecem conversa fiada e tediosos. Lembrando que emoções para o budismo, amor, compaixão não é uma emoção, é um estado natural. Então emoções são aquilo que são aflitivas, assim, que tem um desequilíbrio, né, que causam um desequilíbrio mental ou corporal, enfim. Embora o amor também cause, né? Não é o amor que causa, né? É o apego ao amor, né? Ao objeto. Seja o amor a um filho, ao trabalho, um parceiro, parceira. Às vezes, nós nos envolvemos tão fortemente em uma emoção que ela causa reações físicas. Quem já teve aí uma emoção que causou reação física? Tem, né? Tem como. Eu já tive. Porque às vezes eu tinha muito tempo atrás, muitos anos atrás, antes de praticar intensamente, assim, toda vez que eu ficava muito estressado, assim, que guardava, né, muitas décadas atrás, eu ficava sem voz. Agora eu tô sem voz porque eu tô com uma rinite aí. Eu acho que
que é da lenha que a gente usou nos últimos dias de frio aqui. Todo mundo aqui em casa ficou, né? Eu acho que foi a lenha. Tem uma lenha ali que eu queimei ali que eu acho que não vou mais queimar. Aí todo mundo ficou entupido. Dei esse tempo aí para ver se vocês lembram, se vocês já fizeram isso. Para ver se tem alguma reação física. Ó, a Carla sim, a Rosana sim, é isso aí. A gente tem que lembrar disso. Então, às vezes, nos envolvemos tão fortemente com uma emoção que ela causa reações físicas. Um ataque repentino de raiva pode bater como uma injeção de adrenalina e fazer o nosso coração pular. Um surto de ciúmes pode nos deixar acordados a noite toda, tecendo historinhas e justificativas. E mesmo no dia a dia podemos carregar tensões emocionais em nosso corpo, na forma de vários tipos de dores de cabeça, dores nas costas e até como náusea. A Ana Karenina escreveu suar frio. É suar frio, né? Uma sensação estranha suar frio, né? Podemos nos sentir cansados o tempo todo, ainda assim não conseguir dormir, ou nos sentir tão ligados que não conseguimos nos acalmar. Quanto mais tempo damos às nossas emoções e mais fortemente nos apegamos a elas, mais profundas e generalizados são os seus impactos sobre nós. Então o budismo ele vai dizer assim, tu vê aquela emoção, olha a diferença, né? É uma forma só. Tu vê a emoção, tu dá um oi para ela, tu dá uma olhada nela. Mas tu não tenta também buscar muitas informações sobre isso. O que causou, o que, sabe? Não tem como saber. Não, foi aquilo exatamente, foi aquela pessoa, foi aquela... Às vezes não. A maioria das vezes não. A gente não sabe todos os componentes que estão envolvidos. Tem muitas variáveis, gente. Tem muitas variáveis. Então o budismo não fica buscando o porquê das coisas. Não tem. O porquê são milhares de variáveis. O budismo apenas olha. A gente só olha para aquela emoção. E não se apega a ela. Vê que ela é passageira. Porque antes ela não estava ali. E aquilo vai se desfazer. Às vezes eu preciso me desfazer do lugar onde eu estou. Eu saio daquele lugar, ela se desfaz. Eu volto para aquele lugar, ela flora, né? Então tem muitas formas de lidar. Nossa, a gente treina aqui na meditação. Ainda assim, ao mesmo tempo que culpamos as nossas emoções pelas tensões que nos causam, prestamos homenagens a elas. Não interessa se nos levam mais para perto do céu ou do inferno. Seguimos admirando o seu insuperável poder de nos afetar. É um princípio básico do mercado que tudo de que se precisa para vender algo é seguir reforçando a importância do produto. Então, quando a gente fica ali com aquela emoção, a gente fica reforçando, né? Tem gente que adora, tem gente que vive disso, tem gente que se alimenta das emoções ruins. Enquanto não está buscando alguma coisa ruim, está vendo notícia ruim, está se alimentando. Tem pessoas que vivem disso. Elas não percebem o quanto isso faz mal para si. Porque é uma desacomodação das células. É uma desacomodação, assim. Tem até uma pesquisa muito antiga já, né? Todo mundo já viu, de um japonês, né? Que as crianças fazem nas escolas isso, né? Então tu pega ali um copo d'água, uma plantinha, uma coisa assim, e tu vai falando palavras amáveis para aquela plantinha naquela água, né? Já que a gente é composto de água. E aí para outra tu simplesmente deixa de lado, ou diz palavras ruins, grosseiras, estúpidas, assim. Aquela que diz palavras ruins, que a gente diz palavras ruins, não vai crescer, ela vai se deformar, em poucos dias ela morre, né? Fica seca. A outra floresce, né? Por quê? Porque são compostos, são elétrons, são ondas sonoras que a gente vai emitindo, assim. E nós somos formados por elétrons. Todos nós. Todos nós somos elétrons puros, né? E vocês já viram como é que funcionam os elétrons? Então eles ficam positivo e negativo, né? É como um acelerador linear. Quando eu projeto câmaras de acelerador linear, né, a ressonância de radioterapia, a posição do elétron, né, na ressonância, assim. Na ressonância magnética, quando liga a ressonância, não sei se vocês sabem, quando vocês entram naquele tubo da ressonância, ela pode ser aberta ou fechada, enfim, não vem ao caso. Quando ela liga,
os elétrons do corpo se posicionam todos positivos em direção ao ímã gigante. Aí ela consegue ler. Porque os nossos elétrons, eles estão todos para todos os lados, se movimentando, né? De uma forma louca, maluca, impossível de localizar. E naquele momento eles se movimentam em uma posição só. Então vocês imaginam essa conversa de física e essa conversa de arquiteto especialista em hospitais. Eu fico imaginando quando uma pessoa diz uma coisa ruim pra gente, aquela onda sonora que bate e faz com que os elétrons se movimentem para outros lados. E isso vai fazendo com que haja uma desorganização celular. Aí vem a doença. A doença é causada por isso. Pega uma criança e fica dizendo para ela, tu não pode, tu é um, sei lá, diz coisas ruins para uma criança. Nem consigo dizer. Como é que essa criança vai se compor no mundo? Nós somos um conglomerado de elétrons. E esse conglomerado de elétrons é como se a gente fosse vivo nesse estado. Agora imagina que cada pessoa é um elétron. Vamos se arrumando aí para a gente fazer a prática. Cada pessoa é um elétron. Ao invés de a gente olhar os elétrons do corpo que estão se desorganizando, né? Cada vez que eu ouço palavras boas, que eu digo para mim, que as pessoas dizem para mim, né? Esses elétrons eles vão se movimentando, vão dançando. Aí dentro do nosso corpo, o Buda disse que tinham os kalapas. Kalapas são essas formações celulares, assim. E elas são formadas por 4 elementos: água, fogo, terra e ar. Água, fogo, terra e ar não significa que eu tenho terra no meu corpo. Eu tenho a característica do elemento. Então, a característica do elemento água, do fogo, da terra, do ar. Então, fluidez, leveza, né? Densidade, força, né? Todos esses elementos. E esses elementos, quando eles se desorganizam, se desestruturam, que eles estão em cada célula, o Buda já tinha visto isso e hoje é obviamente comprovado, quando eles se desorganizam, há doença. Então há uma quebra, às vezes tem mais terra, tem 3 elementos terra numa célula e 1 de água. Né? Como é que vai organizar isso? Né? Esse é o ponto. Agora imagina que nós somos, cada um de nós é um elétron, são 7 bilhões de elétrons no planeta. Né? E aí tem os que estão desorganizados. É uma estrutura cósmica. Se eu olhar do ponto newtoniano, eu vou olhar de uma forma. Eu vou olhar de uma forma que ela se movimenta como xadrez, assim. Há uma regra. Mas só que se eu olhar do ponto quântico é outra. E se eu olhar do ponto Planck é outra. Eu tenho que ter essa observação. Se eu não tiver essa observação que eu estou fragmentando meus elétrons e que eu sou um elétron, eu vou andar no mundo batendo nos outros de forma desordenada. E essa forma desordenada causa o caos. Se a gente não olhar para isso, o que eu quero dizer com isso para vocês? Se você é um elétron, haja como um elétron. Né? Se movimente a ponto de criar esses movimentos organizados, sem machucar o outro. Sem machucar o outro. Cuida o que tu vai falar, o que tu vai dizer. E isso fica como uma reflexão para hoje. Como eu vou me movimentar nesse dia de hoje, nessa semana? O que eu vou causar? Uma ruptura no sistema? Ou eu vou causar um sistema de abertura, de movimento, de fluidez? Né? Eu tenho que andar no mundo dessa forma, gente, assim, ó, não batendo, andando, me movimentando, achando o meu espaço. Apenas isso. Nada mais. Não tirando espaço de ninguém. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática reflexiva, se expandem e toquem a todos, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Tá bem? E a todas. Esqueci, desculpa. Bom dia, boa semana, boa segunda. Desculpa, eu estou um pouco sem voz, mas é da tosse. Eu vou parar de usar essa lenha. Agora definitivamente. Beijo a todos e até amanhã.